Olha, um crime bastante comum já foi falado várias vezes sobre esse assunto, mas que infelizmente ele mexe com o emocional da pessoa e a pessoa acaba cedendo, acaba caindo. A questão do trote do falso sequestro. E ontem houve um caso aqui em Rio Claro. E a pessoa já chamando o meu nome, né? Falaram o nome da minha filha, que há de mim, que se eu saísse fora do combinado, e a minha filha, como diz, era para cortar a cabeça dela fora. Era um dia normal de trabalho para o seu Antônio, mas até que em determinado momento acabou recebendo uma ligação dizendo que sua filha estaria nas mãos de bandidos. E aí, você já sabe como é. Estava com a minha filha, que ele precisava de dinheiro para poder resgatar a minha filha. No momento, ele passou o celular para ela e ela me chamou pelo meu nome, me chamando de pai, e eu reconheci que é a voz dela, né? A voz perfeitamente. E eu, na hora, fiquei apavorado, porque ela disse que eles pegaram ela no trânsito e eles queriam dinheiro para soltar. Já este auxiliar de redes teve sorte. Por uma falha dos bandidos, percebeu rápido que se tratava de um trote. Eu recebi uma ligação no meu telefone de um número privado. Ao atender, já era uma voz de jovem, provavelmente mulher, chorando e falando: pai, socorro, me ajuda. Aí eu já desliguei o telefone, porque a gente já está sabendo que está acontecendo esse tipo de trote na cidade. Imaginei que seria comigo também. Olha, mas o caso do senhor Antônio não teve este final, não. Os bandidos ficaram com ele no telefone por cerca de 6 horas. A pressão era muito grande, então eu tive que fazer o que eles me pediram. Antônio disse que ficou calmo, mesmo assim acabou seguindo as instruções. Foi até uma agência bancária, fez o saque de uma certa quantia e seguiu para uma lotérica, onde fez o depósito para os bandidos. Que ele iria soltar minha filha e não fizeram o combinado. Eu lá por volta de umas 5h30 da tarde, eu esperei até umas 6h30 da tarde e nada de aparecer. O capitão Isaac da Polícia Militar alerta para que a pessoa não se torne vítima, evitando principalmente passar informações pessoais. Para quem ele vai tirar a vantagem, né, ele vai falar o nome da pessoa, onde ela mora, quais são os hábitos dela, né, daquela pessoa que está no cativeiro. Então, o parente que está recebendo essa informação acaba tendo informações, né? Acaba tendo a certeza de que seu parente está sequestrado. Diferentemente do caso do falso sequestro, que é o trote, o golpista ele acaba induzindo a pessoa a passar as informações. Quando receber esse tipo de ligação, mantenha-se calma. Esse é primordial. Segundo, não passar as informações. Depois de rodar por vários cantos da cidade, seu Antônio perdeu o contato com os bandidos, porque acabou a bateria do celular. E foi aí que decidiu procurar a polícia e registrar a ocorrência. Achava que isso não acontecesse comigo, porque se acontecesse uma situação dessa, eu estava prevenido para primeiro ver se seria verdade. Mas a pressão que foi tão grande em cima de mim, que eu não pensei em mais nada, né? É uma situação complicada aí, mas agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto, vamos falar de saúde. Eu estou aqui com o médico urologista Samuel Espanhol, ele que vai falar um pouquinho sobre a importância do Novembro Azul, mês de combate, de prevenção, de conscientização ao câncer de próstata. Obrigado pela presença em primeiro lugar, doutor. Muito obrigado, senhor, que agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui falando para você e para os seus ouvintes. Qual que é a importância da gente falar desse assunto, né? Existem tabus, principalmente, a serem quebrados aí? Muitos tabus, né? População masculina, via de regra, eles não têm o hábito de frequentar o consultório médico, né? Então a gente estava conversando aqui um pouquinho antes da entrevista e a gente tem alguns dados da Sociedade Brasileira de Urologia que fala para a gente o seguinte, que mais da metade dos homens acima de 50 anos nunca foram ao médico. Isso é um absurdo. Quando a gente está tratando de câncer de próstata, que é uma doença extremamente prevalente no nosso meio, né? Quando a gente fala em número absoluto, ele é o segundo câncer em número absoluto. Ele perde para o câncer de pele, não o melanoma, mas aqueles cânceres de pele mais comuns, né? E
ele é muito comum, é muito prevalente. E nas fases iniciais da doença, você cura praticamente todo mundo. O nível de cura, as taxas de cura na fase inicial do câncer de próstata, ela passa de 90%. Ou seja, são números muito altos, né? E para que vocês tenham uma ideia, a gente, quando trata em fase inicial, cura 90%. Mas nós estamos diante de um câncer que é o segundo que mais mata no país. Ou seja, porque as pessoas procuram ajuda numa fase tardia da doença. Numa fase onde a chance de cura diminui muito, né? E agora, essa questão de alertar realmente as pessoas para a importância dos exames. Qual que é a idade? Existe uma incidência maior, uma fase maior? Não que essa idade, por exemplo, idades menores assim, não aconteçam, mas enfim, qual que é a orientação primordial para isso? O câncer de próstata, existem algumas diretrizes com relação ao rastreio, né? A pesquisa do câncer de próstata. Então, a sociedade que rege a urologia aqui no país, a SBU, ela recomenda que os pacientes acima de 50 anos, que não têm histórico familiar, eles devam começar a fazer o exame anual. E aqueles pacientes que têm histórico familiar e os pacientes da raça negra devam começar 5 anos antes, aos 45 anos. Isso é uma normativa que mudou faz 2 anos. Porque há 2 anos atrás esse índice era 40 anos para quem tinha histórico e 45 anos para quem não tinha histórico familiar, tá? Então, isso é muito importante. Essa fase de prevenção, essa busca ativa da doença, você procurar a doença antes dela manifestar sintoma, isso a gente consegue diminuir muito a taxa de mortalidade desses pacientes, né? Então, quando a gente fala nessa idade, na verdade, assim, isso é um número estipulado e a gente sabe que o principal fator de risco para o câncer de próstata, além da história familiar, é a idade. Então, assim, câncer de próstata em jovem é uma doença muito rara, muito difícil você ter pacientes acometidos por câncer jovens, né? Então, esse é o motivo de você buscar, de fazer a busca a partir dessa idade, né? Maravilha, doutor. Muito obrigado pela tua participação conosco aqui no Rio Claro Notícias, principalmente pela orientação, né, pelo alerta feito. Você aí em casa se encaixa nesse perfil, nessa descrição. Procura o médico, faz o trabalho, porque mais de 90% de chance de cura realmente é um índice muito bom, doutor. Muito bom. A taxa de sucesso dos tratamentos do câncer de próstata em fase inicial é excelente. Muito bom. Mais uma vez, muito obrigado pela participação. Sou eu que agradeço e estou às ordens. Muito obrigado. Até a próxima. Bom, o SESI continua com exposição aberta ao público de hoje, né? E ainda tem cinema hoje à noite. Rafael Pierobon. A exposição Shine fica aqui no SESI até o dia 8 de novembro, mas o SESI também tem outras atividades, como a mostra de cinema, e sobre isso tudo a gente conversa com o Cirilo, que é estagiário aqui no SESI. Cirilo, da exposição primeiro, quem é que pode visitar e o que é que a pessoa encontra? Podem ser visitados, as visitas podem ser feitas individualmente durante a semana e mesmo aos finais de semana, ou então escolas e outras associações também podem agendar conosco as suas visitações. O que a pessoa encontra aqui? Na verdade, essa exposição Shining é um ensaio fotográfico do artista plástico Edu Marim, que retrata, então, a passagem do homem por determinados lugares através de objetos e paisagens que ficaram abandonadas. Falando agora da mostra de cinema, essa é uma mostra permanente do SESI? São filmes brasileiros de boa qualidade, naturalmente, que foram premiados pelo SESI São Paulo, pela sua fotografia, pela sua direção, pelo elenco, pela história. E a pessoa precisa retirar ingresso com antecedência ou é só chegar? Não precisa. Ao contrário dos espetáculos, em que você tem que entrar no portal, né, Meu SESI, para adquirir os ingressos, também gratuitos, o cinema você pode vir direto já. Ok, obrigado então, Cirilo, pelas informações. Vale lembrar, o cinema, a exposição, né, a mostra de cinema do SESI, toda quinta-feira a partir das 8 da noite. E essa exposição Shine, que é uma exposição fotográfica que está em cartaz até o dia 8 de novembro, o horário de terça a sexta-feira é das 8 da manhã às 8 da noite e aos sábados, domingos e feriados, das 9 da manhã às 5 da tarde. Rafael Pierobon, para o Rio Claro Notícias. E hoje o chão vai tremer aqui na TV Claré, tem programa Ensaio Geral, só que ao vivo, os preparativos estão a 1000. Desde a década de 90, na programação da TV Claré, o Ensaio Geral já se tornou um dos carros-chefes da emissora. Dando a largada para o Carnaval 2016, o público vai conferir muitas novidades na telinha.
Só que para isso, muita gente trabalha nos bastidores. Nós vamos entrar aqui, ó, na salinha da edição. E a nossa primeira parada é com a editora Keila Primo. Olha, vocês estão escutando uma batucada aí? A Keila está preparando um compacto com as escolas de samba, que vocês vão conferir logo mais à noite. Do ladinho da Keila aqui, nós temos o Luiz Felipe, que é da pós-produção, e ele foi o responsável pela vinheta do ensaio geral. Luiz Felipe, mudou alguma coisa para esse ano? Mudamos da matemática, estava com uma temática de alimentação, de comida, de botecos. Agora estamos começando a ir para as escolas de samba mesmo, sem perder a identidade, que é o ensaio geral. Tá certo, então bom trabalho para você. E nesse cantinho aqui, gente, nós temos o outro Felipe, que é o Felipe Massa. Ele que é o cara da criatividade, foi responsável pelo cenário. Onde você buscou inspiração, Massa? A equipe buscou inspiração nos bares do Rio de Janeiro, nos bares da Lapa, que usam azulejo português muito para decoração. Então queríamos criar um clima de bar, de amizade, não quer nada melhor do que falar em carnaval em um bar. Tá certo, então, gente, esse cenário vocês vão conferir logo mais à noite. Nós vamos sair aqui da salinha da edição e nós vamos para uma outra sala, porque, gente, ela vai entrar no ar somente à noite, mas já está trabalhando aqui desde cedo, dando duro. É a apresentadora Poliana Ribeiro, está na salinha dela aqui, concentrada. Poliana, quais serão as novidades para o ensaio geral que estreia logo mais? Bom, além do cenário novo, né, vinheta nova, toda a parte gráfica do programa, a gente vai fazer um bate-papo. A novidade é que a gente encerra a primeira temporada, a gente fez um programa especial falando aí, mostrando algumas bandas, conversando com cantores do samba e do pagode e fazendo o quadro Redescobrindo os Sabores, mostrando a comidinha de boteco aqui de Rio Claro. Agora, na segunda temporada, que começa hoje, a gente vai falar do Carnaval exatamente, Carnaval 2016. Afinal de contas, nós já estamos em novembro e o Carnaval já é logo em fevereiro. Então, a gente vai ter um formato novo no estúdio, o cenário é novo, a gente vai trazer bandas em alguns momentos, mas o forte do ensaio geral que começa hoje é o bate-papo, é a conversa, é o contato de você de casa para poder mandar a pergunta para os nossos convidados. E também nós vamos mostrar os bastidores, um pouco do trabalho das escolas nos barracões. Terão representantes aqui? Hoje, todos confirmados, os presidentes, né, os representantes das 4 escolas, inclusive a UVA também participa para contar um pouquinho o que é que está acontecendo, qual é o andamento do carnaval na escola de samba UVA. Então, as 4 escolas presentes, e nós vamos apresentar para você os temas, né, os sambas que já foram escolhidos para o carnaval do ano que vem. Tá certo, Poliana. Bom trabalho para você. Vamos deixar a Poliana quietinha, porque logo mais, às 9 horas da noite, ela vai estar na telinha da TV Claré com o programa Ensaio Geral. Preparem aí os tamborins, comecem os aquecimentos aí, que o carnaval tá chegando na telinha da TV Claré. Sucesso, o ensaio geral vai ao ar às 9 horas da noite aqui na TV Claré e eu volto amanhã, que já é sexta-feira, 12h30 ao vivo aqui com você. Até lá.